Hoje também não tem filme, né? Nós temos mais um filmezinho para passar para vocês, mas eu vou passar depois do Carnaval, porque é um filme um pouquinho mais longo, né? O último que a gente viu, da série Sozinho, ele tratou da reencarnação. Foi um vídeo de 22 minutos, 25 minutos, e ele mesclou um pouquinho dos problemas lá do plano espiritual e depois no final da reencarnação. Esse que a gente vai passar depois do Carnaval é só sobre a reencarnação. É um vídeo chamado A Reencarnação de Segismundo. Esse sim é retirado do livro Os Mensageiros, né, da obra de André Luiz. É um capítulo que ficou muito legal e ele é um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais doutrinário, mas com bastante efeito especial. Acho que vocês vão gostar. Então, não percam, aguardem, não na próxima segunda, na outra, teremos mais um pouquinho de audiovisual. Tá ok? Beleza? Bom, então vamos prosseguir no nosso estudo, mas sempre naquele compromisso, pessoal, de fiquem à vontade para conversar, para interromper, para perguntar, para esclarecer dúvidas, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso para que a gente possa ir entendendo a doutrina, né? O nosso compromisso continua sendo sempre aquele de passar estritamente o que está na doutrina de Kardec, evitando ao máximo de emitir alguma opinião pessoal de minha parte, ok? Quando fizer isso, eu vou alertá-los. Falar, olha, a minha opinião é essa, mas o Espiritismo é a fé raciocinada. A gente entrega para vocês a chave que a espiritualidade passou para Allan Kardec. Cada um de nós precisa pensar nisso, se transformar ou não, aceitar ou não, compreender ou não. Ok? Então, esse é o compromisso da casa. Bom, pessoal, nós continuamos ainda na parte segunda do Livro dos Espíritos. Até a Fátima estava perguntando há quanto tempo. 1 ano e 3 meses. Né? E a gente escuta a gente falar que já sabe tudo do Espiritismo. Para a gente fazer um bate-papo, um estudo da obra, hoje nós vamos começar a questão 545. Tá certo que a gente está indo devagarzinho, né? Mas com muita dúvida, com muito esclarecimento. Tá? E nós estamos lá falando da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Como é que os espíritos interferem aqui no mundo da matéria, né? E estamos encerrando, estamos aí no meinho, na verdade, falando de um questionamento que Kardec fez ao espírito de verdade, à espiritualidade, sobre o comportamento dos espíritos durante os combates. Por quê? Porque em 1857, época que Kardec publicou o Livro dos Espíritos, o mundo ainda era muito belicoso, ainda tinha muitas guerras. Muitas guerras. Sim, muitas guerras, Vitor, né? E hoje não, né? Hoje, graças a Deus, está tudo em paz, tem mais guerra, né? Continuamos. Você vê que a gente não mudou muito, né, nos últimos 3.000 anos, porque a Guerra do Oriente Médio, ela vem desde 3.000 anos atrás, né? A gente não aprendeu muito, não. Então, como é um tema muito específico, eu recomendei a vocês, recomendo novamente, que a gente substitua, né, as palavras batalha por conflitos, a palavra general por eu, por você, por pai de família, por mãe de família, por filho. Vocês vão ver que a fórmula vai funcionar igualzinho, né? Então, estamos falando lá, o Kardec está perguntando o que acontece com as pessoas nas batalhas, aqueles que desencarnam, etc., né? Então, ele pergunta de uma maneira geral se os espíritos interferem sim, como interferem em tudo, né, pessoal? Lembra que a gente viu lá nas questões anteriores que a espiritualidade interferem os espíritos nas nossas vidas muito mais do que supomos, sendo que de ordinário são eles que vos dirigem. Né? Dirigem não é fazer as coisas pela gente, é nos direcionar. Quem faz somos nós. Nunca esqueçam que temos o livre-arbítrio. Ok? Então é isso. Então eles estimulam sim a guerra, eles interferem sim nos resultados. Kardec até pergunta, falou, mas como é que pode ter espírito bom e ruim? Tem espírito bom e ruim. Nós durante todo o tempo não somos influenciados por bons espíritos e espíritos maldosos?
por que haveria de ser diferente num caso mais amplo como de uma guerra ou de um conflito, né? Então, basicamente, é isso que a gente viu até agora. A gente vai dar sequência na 545, né? Onde Kardec pergunta lá, pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista? Dupla vista, o que é isso? Ele fica vesgo? Não. Lembra que a gente estudou lá atrás? No livro dos médiuns fala muito da dupla vista. Vamos simplificar com a palavra mediunidade. Sensibilidade, né? A dupla vista é a gente conseguir ver o que a gente não vê na matéria, vê no plano espiritual, né? Então ele está perguntando, se tiver um general, ele pode ser influenciado mediunicamente, né, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado dos seus planos? Resposta, isso se dá a miúde com um homem de gênio. Então isso acontece rotineiramente. E o que é o homem de gênio que o Kardec fala? Aquele homem que tem uma sensibilidade diferencial. Ou seja, tem uma certa mediunidade, tem uma certa percepção. Ok? Então ele fala que sim, isso acontece. Qual é a natureza desse espírito aqui, ó? Qual é a natureza de um espírito que mostra para um cara quantas pessoas ele vai matar num combate, numa guerra? Qual é a natureza? Mal. Nossa, mas pode? Pode. Somos aquilo que pensamos. Diga-me quem tu és e eu te direi com quem tu andas. Né? Esse espírito mal que vem, né? Ele vem já querendo fazer o mal. Sim. Ele já tem essa... E ele tem a permissão para vir. Não é bem uma permissão, né? Aquilo. É uma questão de causas e consequências. É um emaranhado complexo de causas e consequências. Porque, veja, não é que eles vêm, eles estão aqui. A espiritualidade está aqui. Se ela vai agir bem ou mal, é livre-arbítrio do espírito. E se nós vamos ouvir ou não, é livre-arbítrio nosso. Só para a gente deixar claro que a pergunta que a Fátima fez é muito interessante, porque a gente tem na nossa cabeça que tudo Deus é culpa de Deus. Tudo Deus permite. Se Deus deixou os caras se matar lá no Oriente Médio, Deus não quer o mal de ninguém, Deus não quer a guerra, Deus não quer o combate. Só que Deus aplica as leis divinas. Quais são as leis? Livre-arbítrio, causa e consequência, lei da simpatia, que a gente já estudou aqui. Né? Então, deu para entender? Respondeu? Pessoal, a gente não pode culpar a espiritualidade, boa ou ruim, pelos nossos atos. A decisão é sempre nossa. Veja, vamos no resumo, Vitor, no resumo. As decisões são sempre nossas e nós somos responsáveis por elas. Se eu chegar para a Fátima e falar, Fátima, pega aquele lixinho ali, ó, e joga na cabeça da Patrícia, ela vai jogar e falar que a culpa foi minha? Não, a culpa foi de quem? Foi dela. Eu dei a ideia errada? Dei. Mas a culpa é de quem resolve fazer. Tem que fazer oração, então? Muita oração e não seguir um mau conselho. A gente não sabe o que é o certo e o que é o errado? A gente sabe. A gente não sabe o que é o bom e o que é o ruim? A gente sabe. A gente não sabe o que magoa e o que alegra as pessoas? A gente sabe. Então a escolha é sempre nossa. Sempre nossa. Legal? Então tem que fazer oração para tiver pensamento. Muita oração e decidir pelo certo. Ser bom, não ter violência, não ter agressão. E olha, interessante o seguinte. Quanto mais a gente vai no pensamento ruim, mais a gente se acerca de espíritos ruins. Então, antes da gente ficar rezando, ajoelhando o dia inteiro, começa a mudar
A sua forma de pensar, seja bom. Seguetê, seja bom. E a gente já estudou isso, é a sintonia, pessoal. É a sintonia. Se a minha rádio está sintonizada numa rádio de música clássica, não vai entrar pancadão. Não diminuindo o pancadão, né? Mas pela qualidade da música. Agora, se eu jogar no pancadão, só vai tocar pancadão. E a música clássica não vai entrar. Então veja, é o que esse general aí chama de inspiração e o que faz com que obre com uma espécie de certeza. Então ele sabe aquilo que ele está vendo, ele sabe aquilo que ele vai fazer. Aí que vem o que a gente está falando. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem. Quem é que está cercando esse espírito? Quem é que está cercando esse encarnado? Como é o seu dia a dia? Como é a sua casa? O que é que você pensa? Qual é a qualidade do seu pensamento todo dia? Qual é? É falar mal dos outros? É falar mal de tudo? Nada tá bom? Já falamos isso aqui, né? Tem até um shortzinho aí. Pessoas que estão encarnadas e que já vivem no umbral, né? Que ninguém presta, nada é bom. Eu vou lá naquela casa de espírito fazer o que lá? Então você vai formando uma condição mental e você começa a atrair espíritos simpáticos. Espíritos que sintonizam com a sua forma de pensar. Né? Por isso que o Divaldo fala, né, como eu já disse, que apesar do ditado popular seja aí, né, o ditado popular, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. No Espiritismo a gente inverte um pouco. Diga-me quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. E não adianta amaldiçoar Deus não, hein? Fala, Felipe. O que atrai, o que cria mais uma conexão com o espiritual, assim, tipo, o sentimento ou o pensamento? Porque às vezes pode acontecer alguma coisa no meu dia e me deixar super mal, assim, ó. Uhum. E como ser humano, às vezes acontece de vir alguns pensamentos, mas, né, como que é dada essa conexão, assim, diretamente? Tipo, pensamento e sentimento, vibracionalmente, são praticamente a mesma coisa. Ambos vão influir aonde? Na sua vibração. Né? Se você está bem ou se você está mal. Ok? Você pode ser uma pessoa super para frente, mas acontece um fato muito ruim na sua vida. Um desencarne de um ente querido. Vamos dar o exemplo mais comum, ok? Se você não tem o entendimento da doutrina, se você não tem a fortaleza, a fé necessária, você começa a entrar numa depressão. Você começa a vibrar baixo. É um sentimento, mas é uma forma de pensar. Talvez você sentir essa coisa ruim, vai se pensar de uma maneira diferente. Mas mesmo assim, o sentimento diferente. O sentimento vai dominar a sua vibração. Porque assim, tô morrendo de ódio da Patrícia. Mas eu tô pensando que não, tá tudo bem, mas eu tô morrendo de ódio. A vibração é o ódio. Não basta só pensar, você precisa se convencer, né? A emoção é ligada com o pensamento. Exatamente. E não dá para mentir, né? Os sentimentos usam bate com uma palavra. E a 90% das vezes as pessoas não falam o que estão sentindo. Esse é um grande problema da humanidade. Né? Porque, vamos supor, se eu começar a estudar sobre o grau, sobre essas coisas mais de vibração mais baixa, ou até mesmo um médico que vê coisas muito... eu estou estudando sobre o grau, vai? Uhum. Eu estou criando ligação com ele. Não. Então é o sentimento que cria ligação. Você começa a criar ligação com ele quando você começa a falar assim, legal esse negócio de umbral, hein? Porra, pegar uns espíritos malignos, nós vamos ver daqui, mais pra frente. Pegar uns espíritos do mal aí pra ferrar com a vida de uns caras, aí você tá se ligando com o umbral. Entendeu? Você falou de toda hora falar orar e vigiar. Orar e vigiar. O pensamento acaba controlando o sentimento do outro. Exatamente. A gente precisa tomar muito cuidado. Por isso que a gente fala, né, até o que o Vitor ia perguntar aqui, ó. Eu falei do desencarne. O luto é um sentimento natural para o espírita.
Todo mundo tem que ter o luto. Lógico, o Chico já falava que a saudade é uma dor que dói dos dois lados. Dói aqui, dói lá. Mas não desesperar. Sentir a ausência, sentir o ódio, ok. Mas não ser dominado por aquela emoção. Então, eu sinto um ódio muito grande da Patrícia por causa de qualquer motivo. Ok. Mas não ser dominado. Começar a falar, não, eu vou acabar com a vida dela. Não, eu vou começar chutando. Aí você já partiu para um outro nível. Né? Beleza? Bom, Oi? mas a gente tem que cuidar, então, mais do pensamento do que daquilo que a gente vai fazer fisicamente. Certo? Por causa que é o seguinte, ó. Vamos supor, eu faço alguma coisa escondido. Puxei a carteira da Marlene aí e tirei 50 pau. Ninguém viu. Beleza? Beleza. O problema é o seguinte. Então, você precisa ter mais medo do seu pensamento. Muito bom. Do que a atitude que você vai tomar para É isso aí, Zé. Ó, a gente já estudou isso aqui lá no passado. Vou repetir. É exatamente o que o Zé está falando. Tudo o que a gente vive nessa encarnação e nas demais fica gravada. Tudo fica gravado, perdão. Fica gravado. Aonde? Na nossa memória espiritual. Tudo. Essa pegada de dinheiro que ninguém viu, um dia, quando você desencarnar, isso virá à tona na sua mente. Então, o primeiro degrau da escala é ser cuidar do seu pensamento. Exatamente. Se você pensar certo, você vai agir certo. Se Exatamente. você pensar errado, você vai agir errado. Então, se a gente começar com o pensamento, a atitude não vem depois, né? Isso. É o que a Paty falou. Se você já está pensando e fala, nossa, se eu pegar esse dinheiro um dia eu vou responder por isso, para mim mesmo, para minha consciência, você não pega. Então você já não faz. Pessoal, talvez seja isso, né, essa falta de crença na vida espiritual, a falta de crença numa vida futura, que está levando à loucura das pessoas fazerem o que andam fazendo por aí, achando que... Né? O soldado que vai para a guerra, o rapaz, né? Ele precisa matar o outro. Sim. Ele pode não ter esse sentimento, Sim. esse pensamento. Isso. Ele é obrigado. Sim. E aí, como ele carrega isso depois nessa memória, né, das coisas que ele fez encarnado? Tá, como é que ficam as memórias dele? Bom, Porque ele não queria. primeiro, ela está perguntando aqui, um soldado que vai para a guerra, tal, vai para o combate, que não queria, que é muito comum, né? Que na verdade, pessoal, todo mundo acha muito bonito se alistar no exército, não sei o que lá, porque eu até vi um documentário outro dia entrevistando alguns soldados americanos e perguntando para eles assim, por que você se alistou? Ele falou, porque tem comida. Não tem noção de onde é que está entrando, ainda mais um país que constantemente está em combate. Bom, qual é o grau de responsabilidade desses meninos ou desses homens que estão no combate? Aquilo que a gente falou na última segunda-feira, é um grau de responsabilidade pequeno, porque ou ele mata ou ele morre. No entanto, todo mal que ele fizer para mais, aí ele vai responder aquilo com grande responsabilidade. Eu posso fazer o meu inimigo prisioneiro, mas eu, soldado, prefiro matar, virou assassino. Entendeu? Mas olha, eu estava no combate, eu tive que matar o inimigo porque ele estava atirando em mim. Ambos esses espíritos vão ter que aprender que não é esse o caminho. Mas o grau de responsabilidade deles é menor do que se tivesse praticado um homicídio. Porque ele é convocado, né? Exato. Alguns, inclusive, nem são voluntários, são obrigados. Né? É isso aí. Bom? Então, muito cuidado, pessoal, com a inspiração que vem de volta da gente. Né? No tumulto dos combates, o que se passa com os espíritos dos que sucumbem?
Eles continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Vamos mudar um pouquinho aqui? Vivemos hoje uma guerra social. A criminalidade, a violência das grandes cidades. Vamos trazer um pouquinho mais para perto da gente, porque as guerras estão meio longe, né? O Brasil não é um país belicoso, a gente não é um povo guerreiro. Então vamos trazer um pouquinho mais para nós. Quando alguém é assaltado, toma um tiro na cara e morre, continuam após a morte a interessar-se por aquela situação? Depende. Então aí a espiritualidade fala que alguns continuam a se interessar, outros simplesmente se afastam. Por quê? Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. Todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Lembra, pessoal, quando a gente estudou a perturbação? Todos nós, quando desencarnarmos, passaremos por um momento de perturbação, que pode ir de algumas horas a alguns anos. É comum a gente ter espíritos sendo socorridos nas casas espíritas após 25, 30, 40 anos de desencarne. Porque estavam no período de perturbação. Por que ocorre esse período de perturbação? Parece-lhe que ainda toma parte na ação, só pouco a pouco a realidade vai lhe surgindo. Nós já dissemos aqui, é um grande consolo para todos nós, que pelo que nos relatam os irmãos espirituais, tanto lá na obra O Céu e o Inferno, né, na segunda parte do livro, a gente tem vários relatos de desencarne, espíritos que desencarnaram bem, espíritos que desencarnaram mais ou menos e espíritos que desencarnaram mal. Ok? Mas, de uma maneira geral, podemos afirmar que a morte em si, em quase 70%, 80% dos casos, não é percebida. Não é percebida. Essa transição do desencarne, devido à misericórdia de Deus, que é uma forma da perturbação, muitos espíritos nem percebem, nem sabem que desencarnaram. Por isso que ele repete aqui, né? Pouco a pouco, a realidade lhe surge. A realidade do desencarne. Tá? É comum, pessoal, nos trabalhos de resgate espiritual, né? Boa noite, meu irmão, boa noite. O que está acontecendo com você? Não sei. Ninguém fala comigo mais em casa, minha mulher está de mal de mim, meus filhos não falam comigo. Você já percebeu a sua nova situação? Que nova situação? Mas faz tempo que você não come? Faz tempo que eu não como. E banho? Quando foi a última vez que você... Banho. Então, meu irmão, perceba que você está numa nova situação. Pouco a pouco, os irmãos espirituais vão mostrando a realidade. Pouco a pouco. E aí, como a gente diz, os mais antigos, a ficha vai caindo. Né? Vão tendo essas percepções. Paulo, isso ocorre também em acidentes, né? Em todo tipo de morte violenta, né? Olha lá. O que ocorre em todos os casos de morte violenta. Né? A gente, nessa casa aqui, resgatamos um primo meu morto em morte violenta, acidente de carro, 15 dias após sua morte. Fizemos aqui, na quarta-feira. Impressionante. E ainda, deu sorte, hein? Só 15 dias para perceber, para ser socorrido. Né? E outra, né? E se você começa a falar para esse irmão espiritual, fala, então, né, você está percebendo que você passa a mão nas coisas que eu não pego? Não quero saber. Eu não quero saber. Eu vou voltar para o meu carro e para a minha casa. E aí? Ele volta. Livre arbítrio.
E continua. São aquelas pessoas apegadas na matéria. Né? Já atendemos aqui também nessa casa um irmão que dizia o seguinte, falou, ó, vocês estão de parabéns pela pegadinha. O irmão espiritual falando através do médium. Vocês estão de... Não, dessa vez vocês se superaram na pegadinha. Tá muito engraçado isso aqui. Que trote bacana. Só que é o seguinte, agora eu preciso voltar que eu preciso ir trabalhar. Não dá mais para ficar brincando com vocês aqui. Ó, o trote foi nota 10. Vocês estão de parabéns, mas eu preciso voltar para o trabalho. Desencarnado. Fala, Felipe. Vamos supor, se uma pessoa morre em um lugar diferente, ela chega a ficar perdida ou o poder de atração dela faz ela voltar para casa? Muito boa pergunta. Atração magnética, o seu tesouro, o seu coração está onde está o seu tesouro. Então, onde você vibra, você retorna. Pode morrer num combate, né? Estamos falando de combate, lá numa guerra, lá no outro lado. Para onde que esse espírito vai? Para onde ele pensa? Onde é que ele pensa? A casa dele. Isso daí acontece de uma forma consciente ou inconsciente para ele? Inconsciente. Eles só aguardam lá, só assim. Porque a gente só vai ter o entendimento das coisas do plano espiritual pouco a pouco. Né? É muito interessante, né? A maioria dos espíritos são socorridos nas casas espíritas. Eles costumam dizer o quê? Não faço a menor ideia de como é que eu vim parar aqui. Mas como é que foi, irmão? Passou uma moça na rua, eu vi ela tinha uma luzinha bonita, eu comecei a acompanhar ela e agora estou aqui. É o que todos vocês fizeram essa noite. Vocês acharam que vocês vieram aqui só aguentar uma hora de encheção do pau? Vocês trabalharam. A espiritualidade, sabendo que cada um de nós para essa noite viríamos a casa, pegou irmãos prontos para o socorro e falou, tá vendo esse moço de óculos? Cola nele. Tchum. Tá. Perturbação. A hora que chega aqui na casa, irmão, boa noite, o que você está fazendo? Eu não sei, eu estou com ele aqui, não sei nem como é que é, então vem para cá. Vamos tomar uma água, vamos assistir a palestra. É assim que funciona, pessoal. Simples assim. Paulo, esse socorro ele não vem na hora da morte? Cada caso é um caso. Ninguém desencarna sozinho. Mesmo na morte violenta, você está sempre assistida. Mas o que você quer? Eu não morri. Então tá. Eu não acredito nisso. Mas, irmã, eu não acredito. Então tá. Você é Jesus? Não, eu não sou. Então não acredito. Então, só Jesus que vem me buscar. Quantas e quantas vezes a gente não viu isso? É o livre-arbítrio. A gente já até brincou com isso, né? Os bons espíritos, espíritos do bem, não infringem as leis de Deus. Fala, Paulo, por que então os bonzinhos não levam nós pelos cabelos? Porque não pode. Mas e os ruins? Aí não tem lei. Você pode colocar cadeado na porta de sua casa que ele vai arrombar, entrar e roubar todos os fios. É igual, pessoal. Mas eles meio que arrastam uma força, então, ou sem a consciência do desencarnado? Magneticamente. Né? Quando a gente fala de pegar a força, é uma atração magnética por sintonia, você tem que ser bem ruinzinho. Né? É o caso dos suicidas. Não é que eles são ruins, mas a atitude deles é uma atitude muito ruim. Né? Os criminosos, de uma maneira geral. Né? Cuidado com a palavra criminosos, hein? Chico virou para Emmanuel e falou assim, mano, o que é um criminoso? Emmanuel falou assim para ele, é qualquer um de nós que foi descoberto. Ou seja, todos nós somos criminosos. Mas a gente chama de criminoso só aquele que foi descoberto. Todos nós temos erros, temos débitos. Né? Legal? Porque ela falou assim, a gente acha que a gente vai acordar depois da morte, que vai ter lá alguém assim, Ela Sim.
Então, É. muitas vezes a gente, até no filminho bobo, como O Ghost. por exemplo, né? Ele acorda e não tem ninguém lá. Ah. Ou, não sei se alguém viu os outros, filme mais antigo, com a Nicole Kidman. É muito interessante. É muito interessante, assistam. É. Também, né, tem algumas coisas que... Podemos falar do Ghost, da spoiler, porque é mais antigo, né? Por que o gatão do filme não foi para a luz? Porque ele não foi para a luz. A luz apareceu para ele. Ele, não vai não. Eu tenho a Molly. Eu tenho minha namorada. Não. Livre-arbítrio. E o bandido? E o bandido, quando é assassinado, vem cá, meu irmão. Chegou a tua vez. Esses espíritos que vão para um grau, eles conseguem sair de lá para ficar vagando pela terra, se eles conhecerem um caminho ou uma forma disso? Consegue. Olha, a gente precisa lembrar de uma coisa. Dizer que um espírito é infeliz, imperfeito ou maldoso não quer dizer que ele seja burro. Você tem espíritos infelizes e imperfeitos, vamos usar um termo que a gente não usa no espiritismo, mas para a gente, maldosos, que são extremamente inteligentes. Por quê? Porque o eram quando encarnados. Quem são os espíritos? São as almas dos homens que viveram na Terra. Se o cidadão era egoísta aqui, a hora que ele desencarna, como eu costumo brincar, ele é um egoísta com superpoderes. Se é um cara odioso, é um cara odioso com superpoderes. Né? Então, cada tipo de desencarnação, mas em todas nós estamos sempre bem assistidos. Há alguns livros de espíritos, né, de psicografias, que relatam que, por exemplo, existem grupos de espíritos que fazem o pronto-socorro em rodovias, para acidente de trânsito. Né? E isso acontece. Então, ninguém morre sozinho. Pessoal, a gente já pode até nascer sozinho, só nós e a mãe. Mas desencarnar sozinho, ninguém desencarna. Cada um do seu jeito. Jesus, de novo, né? O Messias, o nosso mestre. A cada um conforme a sua obra. É a lei do merecimento. É a lei da causa e efeito. Você foi bom? Você é um cara pouco materializado, mais espiritualizado? Você está entendendo como é que funcionam as coisas? Você vai desencarnar bem. Você não quer, você não gosta. Minha casa é tudo, meu carro, meu dinheiro. Né? Aqui, veja só, tem um caso de perturbação interessante também nessa casa. Uma noiva, uma moça jovem, noiva, que desencarnou na véspera do seu casamento. Ok? Triste. Mas, como a gente vê, já é para entender como é que a banda toca. Né? Mas muito pouco espiritualizada. Ela foi socorrida 25 anos depois, em estado de perturbação, onde ela só olhava para o vestido dela e falava assim: olha que lindo que é o meu vestido. Olha, ele é cheio de pedras. Tá, irmã, mas olha, calma. Abre o olho. Não, olha que vestido bonito. Deu trabalho para ela sair daquela cristalização de ideia. Quem colocou ela lá? Castigo de Deus? Ela mesma. Ela mesma. Legal? Então, cada desencarnação é um pacote especial para cada um, personalizado. Tem um filme também, acho que é Amor após a Amor Além da Vida. Amor Além da Vida. Com Robin Williams, né? Inclusive, se suicidou. Que depois se suicidou. Mas que tem a morte violenta através do acidente. Isso. Que ele sofre lá, né? E ele passa por esse período de perturbação. Exato. Há bastante tempo ali na casa, que tem um longo tempo, na verdade. Exatamente. Até ele conseguir começar a perceber por som a voz ali do mundo espiritual. Depois ele começa a enxergar, até que ele parece praticamente assim, ele é resgatado, e ele vai para um plano, que até naquele plano onde ele está, naquele momento que ele chega, ele está um pouco diferente, e ele vai transformando conforme ele vai atingindo ali a consciência dele.
Isso e a aí. mesma coisa acontece com outra pessoa, né? Tem, por exemplo, um outro suicida, vou falar como é que alguém... Não vai dar spoiler, né? E a consciência da onde aquela pessoa tá, eu assisti ele e na época não tinha tanto entendimento. Então, logicamente, vou ter assistido umas 2, 3 vezes para entender os detalhes ali. Não é um filme espírita, mas ele é muito doutrinário. Amor além da vida, pessoal. Assistam, que é muito interessante, porque é uma forma da gente dar um visual, né, na doutrina, né? Que a doutrina em si, a gente fala, a gente faz ideia, mas quando você vê no filme, ajuda, né? Cuidado, sempre falo, cuidado com o Hollywood, cuidado com o cinema, que às vezes eles colocam algumas coisas nos filmes para facilitar. Ou pegam uma obra doutrinária, um livro, e dão uma economizada, porque eles têm um tempo. Eles têm um tempo para fazer o filme, né? Mas vale muito a pena. Os outros, o Sexto Sentido, acho que todo mundo já assistiu, que são filmes bem antigos, né? É muito interessante. Fala exatamente, o que o Paulinho falou, da perturbação, né? E você sabe que quando eu comecei a estudar perturbação, eu fiquei até meio maluco, né? A gente fica com medo de repente descobrir que, então, né, você está fazendo palestra na casa espírita, de repente você olha para o lado e fala assim, legal, né? Você fala, nossa, será que eu estava... Porque Deus é muito misericordioso, pessoal. É muito misericordioso. Ele tem um amor infinito por cada um de nós. Ele não quer que a gente sofra. A gente sofre porque quer. É uma opção de cada um de nós. Simples assim. Né? Aquele filme Ressurreição que a gente viu, que é bonito, que é a história de Jesus. Tem um outro filme interessante para a gente, já estamos numa noite de indicar filmes, né? Tá na Netflix. Resurrection, né? Ressurreição. Conta a passagem de Jesus, mas da visão de um centurião romano. Como é que ele viu aquilo, o que aconteceu, e ele teve que investigar. Vale a pena. Vale a pena. São várias faces diferentes, né? Beleza? Ups. 547. Após a morte, os espíritos, que quando estavam vivos se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados um contra os outros? E aí? Depende de cada um. Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Né? Kardec fala na obra, né, nas revistas espíritas, de soldados combatendo na guerra que tomam um tiro fatal, caem ao solo, levantam como espírito e continuam guerreando. Até eles perceberem que a arma deles não atira, que eles não... Mas eles continuam, de tão rápida, a morte violenta, essa não percepção da desencarnação. Mas o que é interessante aqui, quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, a calma, a tranquilidade, vê que nenhum fundamento há mais para a sua animosidade. Quando ele percebe, através da serenidade e da calma, que ele não está mais encarnado, que ele não é mais um soldado, ele percebe, vê que nenhum fundamento mais tem naquela guerra, né? Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Então é assim, vamos dar um exemplo prático. Sempre dou esse exemplo, né? Acontece tanto, briga de trânsito. Briga fechada. Você foi parar na vaga, você estava ali parado dando certo, o cara pega e entra na sua frente. Né?
Em vez de você chegar e falar assim, vai com Deus, irmão, né? Você começa a entrar em luta, em disputa. Os ânimos vão se acirrando. Um tira uma faca ou tira uma arma e acaba havendo aí um homicídio. Desencarnei. Sou consciente. Estou tranquilo. Sou um cara espiritualizado. O que eu vou fazer? Eu vou continuar minha guerra do plano espiritual. E daí vem grande parte das obsessões. Um espírito, quando entra em conflito com outro espírito, ele consegue machucar ele de uma forma igual a gente física, de porrada, assim? Não. Não. É uma questão energética, né? Até na obra Nosso Lar, para quem não leu, tem uma passagem, por isso que eu falo para vocês darem uma lida, porque o filme, ele é maravilhoso, mas ele é muito resumido. Existem artefatos de proteção da cidade. São petardos eletromagnéticos. Tiro. O espírito dá tiro no espírito que está tentando invadir. Aí você fala, como assim, né? Então, aí os irmãos espirituais do Nosso Lar explicam. Esses petardos são componentes magnéticos que dão nesses irmãos, ainda em perturbação, infelizes, que não entendem direito as coisas, a sensação de morte. Mas é só sensação, né? Um espírito energeticamente consegue dominar outro, energeticamente falando, né? Através dessa energia ele faz sentir a dor como se fosse física. Faz sentir a dor como se fosse física, como se fosse uma certa hipnose. Vamos dar esse exemplo, como uma hipnose, né? Assim como os irmãos infelizes se torturam a si mesmos, né? Eu ainda estou com o negócio aqui. Não tem nada, filho, mas ele acha que ele... E quando ele acredita naquilo, ele... Lembra que a gente falou? Espírito não tem mãozinha, espírito não tem perninha. Como é que o espírito atua no plano espiritual? Pelo pensamento. Pelo pensamento ele plasma coisas, ele molda coisas, ele se locomove, ele transmite as suas necessidades aos outros espíritos. Então a força mental no plano espiritual é muito forte, ela é realizadora. Então quando um irmão que domina essas técnicas ou pensa mal para si ou pensa mal para os outros, ele plasma aquilo. Ele consegue. Ele pode plasmar, ele pode, por exemplo, criar uma imagem mental para outro espírito que ele está amarrado. Ele está amarrado? Não. Qual é a fábrica de corda que tem em Nosso Lar? É como eu costumo dizer, tem fábrica de vidro? Não tem fábrica. É tudo plasmado por entidades, por irmãos espirituais que são capacitados naquilo, né? Beleza? Então, pessoal, conforme o seu caráter, ele vai sentir mais ou menos essa transição. Ele vai entender mais rápido ou mais devagar, tá? Aí ele continua a ouvir o rumor da batalha? Perfeitamente, porque o espírito, mesmo quando desencarna, ele está presente. Então voltemos lá no acidente de carro, no infarto. Quantos são os relatos de experiência de quase morte, né, EQM, tá? Onde a pessoa, quando retorna do coma, retorna do infarto, retorna da morte súbita, fala o quê? Nossa, doutor, eu vi o senhor em cima da maca, fazendo assim no meu peito, eu vi a enfermeira correr, ai meu Deus do céu, acho que ele morreu. Vê, como é que vê? Porque ele está ali, ele está presente, tá? Ele acompanha essas situações. Legal? Acho que essa daqui é a penúltima. O espírito que como espectador, então ele está falando, um espírito que está vendo esse combate aí, ó, e está calmo, e observa o ato de separar-se a alma do corpo. Kardec queria, né,
Kardec era minucioso, né? Ele queria arrancar dos irmãos tudo. Falou, como é que sai do corpo? Era isso que o Kardec queria. Falou, um espírito que está vendo o cara no combate, caiu, morreu, como é que ele vê o cara sair do corpo? Olha que interessante. Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Porque mais ou menos, de acordo com cada caso, permanecemos com um certo vínculo no corpo material. Mais ou menos. Né? Então, esse desligamento não é instantâneo. A não ser nos casos de morte, aqui nós estamos falando de mortes violentas, né? Naquela morte natural, onde nós já exaurimos todo o princípio vital do corpo, ou seja, a bateria que a gente veio para viver 80 anos, já deu os 80 anos, que é aquele vídeo que a gente viu, né, do desencarne, que falou, já estamos autorizados, chegou a hora do irmão, então vamos começar a desligar ele, aí há um desligamento instantâneo, naquele momento. Mas nas mortes violentas, raras vezes são instantâneas. Né? Essa pessoa de meu conhecimento foi socorrida, ela reclamava que estava com dor na perna, que estava presa ainda no carro. Por quê? Porque ela ainda estava vinculada ao corpo, ainda que mentalmente. Fala, Valéria. No caso de uma morte assim, como que é vista a doação de órgãos? Muito bom. A doutrina aprova a doação de órgãos, a doutrina aprova a cremação, não há problema. No caso da cremação, a doutrina recomenda que seja feita após 72 horas do desencarne. Tá? E a doação de órgãos não há problema, porque não há mais vínculo. Nesse aspecto, como é um ato de caridade, aquilo ali está tranquilo. Tá bom? As impressões que os espíritos que são muito ligados à matéria transmitem são muito depois do pós-morte. Né? São impressões sim, de túmulo, de apodrecimento do corpo, né? De decomposição do corpo. São mais nesse sentido. Tá? Oi? Essa vontade de doação de órgãos aí, né? Ela é um pouco contraditória, né? Se a pessoa que desencarnou não tem esse esclarecimento e vive sobre a matéria, a família doa, ele sofre, né? Pode sofrer, se ele estiver muito ligado ao corpo, né? Ele vai sofrer de qualquer jeito, com doação ou sem doação. Se eu não quero, eu me recuso à morte, eu não acredito em nada, e eu não quero morrer, onde que eu vou ficar? Próximo do corpo. Por ser um ato de amor, né? Talvez ele Exatamente. Exatamente. Mas se não foi intenção dele, ele só não vai ter as sensações daquilo. Mas ele vai passar por essa perturbação. Né? Mas por ter um pedaço dele ali bem em outro ser, isso não cria uma conexão um pouco mais? Então, não. Porque a partir do momento que houve o desligamento do espírito, pedaço de carne. É uma máquina genética, vamos dizer, se a gente pode dizer isso, né? Uma máquina biológica. Legal? Uma máquina biológica. Que eu usei, não estou usando mais. Se ela tiver serventia para outros, ato de caridade. Sem problema. Morte legal, o espírito Fica. Essa é uma questão bastante complexa, né? Aí a gente vai lá para a eutanásia e tal. A morte cerebral, o espírito continua ligado àquele corpo? Continua. Né? Continua. Você ainda tem princípio vital, você ainda tem batimento cardíaco. Eu, particularmente, tenho muita dúvida, porque é o que eu sempre digo, aí é uma opinião minha. Hoje a ciência tem equipamentos maravilhosos. Substitui o coração, substitui o rim, substitui não sei o quê. Será que isso realmente é vida? Mas é uma opinião minha. O que o Espiritismo defende como doutrina? Que a pessoa não pode ser eutanasiada, né? Não pode ser abreviada e
né? Por quê? Porque até o último segundo, o último suspiro de vida, um arrependimento de algo que você fez, pode poupar a necessidade de uma reencarnação inteira. Se naquele último segundo eu falei, nossa, eu não devia ter falado, ter brigado com a Patrícia naquela noite de 13 de abril de 2010. Se nesse segundo você se arrepender, você poupou uma expiação. Né? E também a gente tem a linha de que quem sabe a hora do desencarne é um cara só, Deus. Nem os bons espíritos. Os bons espíritos, quando a gente vê na doutrina, nos livros, falam, estamos autorizados pelos maiores. Estamos autorizados a proceder ao desligamento, a acompanhar. Tá? Deve ser ruim, né? O próprio espírito da pessoa, né? Então, né? Tá. Agora, porque assim, os depoimentos que a gente tem livros publicados sobre isso, que falam de pessoas que ficaram em coma 5, 6 meses, anos, e que quando retomaram, falaram, eu estava lá o dia que vocês iam lá ler livro para mim, eu estava lá, eu estava aqui, eu estava com a avó, estava com o vô, mas eu tinha que ficar aí. A gente tem um número muito grande de depoimentos nesse sentido. Muito grande. Então aquela história que a gente ouvia, acho que vocês já ouviram isso, porque eu ouvi muito, né? Quando alguém começava a falar para mim de espiritismo, de espírito, e eu falava assim, mostra alguém que voltou para mim. Não é o que a gente ouve do cara que é ateu? Olha, tem muita gente que voltou. Nessa casa, toda semana tem muita gente que volta aqui para falar como é que é lá. E como é que aconteceu. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Podemos então encerrar. Pessoal, obrigado. Então, segunda-feira que vem não teremos estudo. Retomamos o estudo na outra segunda. Tá ok? E o pessoal do desenvolvimento, quinta-feira, picar cartão aqui. Tá bom? Obrigado, boa noite.